Senhor, como ouvintes da Tua palavra, Pai. Então usa, Senhor, a Tua serva, para que ela possa, Jesus, nos passar aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, Jesus. Que o nosso entendimento esteja aberto e o nosso coração também, Senhor. Nessa noite eu já te agradeço, Jesus, porque estou certa da nossa vitória. Amém, em nome de Jesus. Às vezes a gente olha aos quatro cantos, acha que está triste, né? A igreja, às vezes, com poucas pessoas. E quando o pastor Geraildo se levantou em oração, Deus me fez eu me lembrar, não que os irmãos estejam passando por isso, eu acredito que teve um motivo de muitos não estarem aqui nesta noite, mas a palavra de Deus vai dizer, amados irmãos, que o amor de muitos se esfriará. As igrejas vão esvaziar, aí elas vão entristecer e vão sair, e a gente fica pensando, eu estava ali sentado e pensando, quem está orando pelo pastor Geraildo? Porque é difícil um pastor, no meio do culto, ele se lembrar das ovelhas que estão em casa, que às vezes não puderam, não tiveram tempo de dar uma satisfação, e levantar um clamor por elas. Então devemos respeito, paixão, amor, carinho pelo pastor Geraildo. Quero agradecer também a oportunidade. E a palavra de Deus hoje, amados irmãos, é lá em Filipenses 3. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Quem não achou ainda, fica vendo. Vai dizer assim a palavra de Deus, a exaltação referente à alegria cristã. Quanto ao mais, irmão, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e esperança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós que somos circuncisos, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deverás considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado mais nele, não tendo justiça própria
que procede da lei, senão a que, mediante a fé. Em Cristo a justiça que procede de Deus, laceada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conforme com ele a sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vou desassentar, irmãos. Amados irmãos, essa palavra aqui do Senhor, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, querendo demonstrar para nós, o quanto Cristo é importante, o quanto ele morrer para o mundo, o quanto ele se despir de si mesmo, né? Perder algo. Ele depositou toda a confiança em Cristo e viu que servir a Cristo, ele não estava perdendo nada. Muitas das vezes a gente acha que perde tempo, perde dinheiro, né? Dentro da igreja, 1 hora, meia hora. Muitas das vezes a gente acha que perde um dia de lazer, por exemplo, com a família, com os amigos. Mas Paulo aqui ele relata que o que é da carne, ele já não era mais ele. Ele quis dizer que ele não tinha mais interesse algum no que representava o desejo e o querer da nossa carne, o nosso desejo de nós mesmos. E a importância de seguir a Cristo, de quando ele, aleluia, interessante que Paulo, antes era Saulo, mas eu não quero enfatizar aqui nessa noite o que ele era, mas o que ele conseguiu ser. Porque quando ele era perseguidor dos filhos do Senhor, da igreja de Deus, ele não era um simples perseguidor. Ele não era um simples mocinho que perseguia a obra de Deus, que perseguia o ministério, ou muitas das vezes o ministério que você tem. Ele estudava, ele era um cara esperto, ele estudava o cristianismo, como funcionava. Então ele era um cara estudado, e ele foi abençoado por um casal. A palavra de Deus vai dizer que o casal ensinou muito bem a ele a palavra de Deus. Interessante que ele, por ser inteligente, perseguidor, só que foi necessário acontecer algo para que ele se despisse na presença de Deus, para que ele deixasse a vontade e o desejo da carne para trás. Foi necessário acontecer algo que muitas das vezes, trazendo para os dias de hoje, o que falta para a gente enxergar Jesus? O que está faltando para nós ter o interesse de adorar a Cristo? Porque o mundo está cheio de tribulação, a nossa vida está atribulada, o mundo está pegando fogo e calor, os homens são maus, a palavra de Deus diz que nós somos maus, nós mesmos estamos acabando com a atmosfera, nós mesmos estamos acabando com as plantas. Os homens são capazes de derrubar as árvores. Somos pessoas incapazes de ver que precisamos mais observar o que estamos fazendo. É nós, irmão, que vamos acabar com o mundo, não é Jesus que vai acabar. Não é nós que vamos subir lá sem o braço de Cristo, ou levar alguém sem a vontade de Deus. É Deus que leva nós pegados na nossa mão. Ninguém pega carona, irmão, na oração de ninguém. Muitas das vezes a gente diz assim: irmã, ora por mim. Irmão, faz assim por mim. E quem pediu? Está fazendo alguma coisa? Está orando? O pastor está orando, e os outros? Está orando? Está se despindo de si mesmo? Está abandonando o desejo da
oração na sua casa, compartilhar com seus irmãos, levar uma carta. Que é essa carta hoje em dia? Você, a sua vida. É nós. Que carta nós vamos levar na casa do irmão? Ou nas igrejas? Ou nas redes sociais? É o nosso. Carta é eu. Porque o maior, irmão, o maior, quem quiser ser maior tem que ser menor. Glória a Deus. Não adianta. Porque eu chego aqui diante do púlpito do Senhor, que não é nada meu. Eu estou aqui falando e ao mesmo tempo dizendo: Senhor, me diminua na tua presença. Não deixa que eu me orgulhe do que eu estou fazendo, mas que eu me orgulhe do Senhor, que é bom para mim. Não deixe que eu seja soberba e queira ser melhor do que ninguém. Porque Paulo, ele precisou, aleluia, de ficar cego 3 dias para saber o poder de Deus na vida dele, para entender o chamado na vida dele, para saber com quem ele estava mexendo e trazendo para os dias de hoje. A quem estamos mexendo? A palavra de Deus vai falar que nós somos a menina nos olhos de Deus. E também a palavra de Deus aqui vai falar, né, que Paulo, ele sentia a glória de Deus. Quando ele foi cego, Deus voltou a ele enxergar, fazer ele enxergar, né? E ele percebeu a glória de Deus, ele se alegrava na presença de Deus Todo-Poderoso. E o interessante, irmãos, eu até escrevi aqui, eu não tenho vergonha de falar. Eu escrevi algo aqui, eu vou ler, que eu percebi o que aconteceu, aleluia, na vida de Paulo. No meu entendimento, ele disse assim: então toda vez em que você se sentir culpado, se vendo dentro de um poço, pule e saia da sua culpa. E saia desse poço, que é o sentimento de culpa. Porque muitas das vezes a gente erra, comete um erro, irmão, um pecado, ou uma falha, que tudo é pecado, né? Tudo que é pequenininho que a gente quer, uma falha só pequenininha, não deixa de ser pecado. Ele está dizendo aqui assim, olha, nessa palavra de hoje, quando ele está se despindo de si mesmo, ele está dizendo: olha, se livre da sua culpa e siga em frente. Aleluia. Olha para frente, não olha mais para trás. Se olha para trás, é só para lembrar de quem você era e aonde você chegou. Meu Deus, então Paulo, quando ele era Saulo, perseguidor de Cristo, e quando ele viu o pastor Geraldo, que ele poderia trazer para nós cartas valiosas que mudaria a igreja, o povo, ele estava dizendo: olha, povo de Deus, olha para frente, marcha para frente, não olha para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, se livre da sua culpa, olhe para aquilo que você quer e está vendo o que Deus está trazendo para você. Porque Paulo, aleluia, irmãos, ele se alegrava na presença de Deus. Ele sentia tanto a sua presença que ele trazia para nós algo novo. E tudo que ele era, ele se esqueceu. Deus disse assim: filho, se livra dessa culpa, porque eu vou te mostrar um novo caminho. Eu vou te levar para lugares grandes. Eu vou te fazer um homem de Deus, um homem respeitado, um homem e uma mulher que as pessoas vão ver a glória de Deus. E muitas das vezes a gente não quer mudar e se despir de nós mesmos. Irmãs, o que significa se despir? Porque despir para mim é ficar nua. Mas para Jesus nós temos que ficar nu na presença do Senhor. Dentro, o nu que eu estou falando é o dentro, é o coração, é a mente saudável. Não é aquela mente que cogita mal contra o irmão, que fala mal do irmão, mas aquela mente voltada para Cristo, dizendo ao Senhor: aleluia, Senhor, antes eu era assim, eu não prestava, eu falava mal das pessoas, talvez Jesus, aleluia, eu te desagradei, eu fiz o Senhor, aleluia,
17, o Senhor, em outro versículo, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutomarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previne, que não herdarão o reino de Deus, porque tais coisas praticam. Aí a gente olha tanta palavra: é idolatria, é feitiçaria, é inimizade. Inimizade, o que é inimizade? Paulo era o inimigo do Senhor, ele praticava a inimizade. Sim ou não? Sim. Né? Ele praticava discórdias, ele matava, ele acabava com a vida daquele que tinha coragem de se despir na presença do Senhor, de ser uma pessoa renovada. Amados irmãos, eu vou contar um testemunho pequeno sobre a minha vida pessoal, mas que é de muita importância para mim e para o meu esposo. E quando a gente se envolveu, eu me lembro muito bem que eu cheguei perto do pastor Gerailton e eu falei: pastor Gerailton, a partir de hoje eu não quero oportunidade. Para que as pessoas não venham pensar mal de mim, eu estou namorando um homem. E para as pessoas não pensarem de mim, não servir de escândalo. E eu não sei se eu sou capaz de continuar firme, eu posso cair amanhã. Então eu decido não fazer nada enquanto a minha vida não estiver correta. O Antônio não era evangélico. E aos poucos Deus foi trabalhando na minha vida e na vida dele. E Deus foi trazendo o meu esposo. Com certeza eu e ele tivemos motivos para se separar. Talvez ele também teve motivo de dizer: eu vou chutar o balde e vou embora, não aguento mais. Porque é muito bom quando a gente transfere a culpa só para o outro, nunca para nós. Meu Deus, verdade. Então, eu lembro essa palavra sobre o apóstolo Paulo, que ele estava ali vendo a Cristo como a sua prioridade. Dentro de mim Deus falou assim, não só hoje, mas faz tempo, que o sangue do meu esposo estava nas minhas costas. Se eu me separasse dele na condição que eu estava, eu era culpada de tudo isso. Por quê? Porque teve um momento que eu caí. E eu demorei para me consertar. Foi muito tempo. E eu não me envergonho de dizer que eu caí, mas eu tenho convicção que o Senhor me levantou. Hoje, para a glória de Deus, eu e meu esposo estamos bem. Estamos na casa do Senhor. Somos batizados. Somos casados. Aquele que não acreditou em mim nem nele está vendo a glória de Deus hoje. Porque eu disse dentro de mim um dia para ele: amor, é o seguinte, eu não vou sair da tua vida simples assim, por conta de um perrengue, por conta de algo que eu não pudesse me colocar na postura de Cristo. Porque muitas das vezes acontecem problemas dentro da vida do casal, que se você resolve perdoar e ficar ali firme e quer de novo consertar esse casamento, você tem que entender que aquela pessoa está, o sangue dela nas suas costas, e você tem responsabilidade por ela. Porque eu entendi, aleluia, irmã, que não foi o Antônio que caiu, eu que derrubei ele. Porque uma mulher, irmão, para derrubar um homem é fácil demais. É muito fácil. Ele não era crente. Quem era crente era eu. Então eu sou a Santa Rona, né? Então eu não vou dizer quem sou,
não posso falar nada, vou ficar na postura de mulher de Deus, né? Não. Cheguei nele e disse, amor, eu que derrubei do Senhor. E eu vou ficar para te levantar. Eu vou ficar para nos levantar. Porque eu acredito, irmãos, amados, eu sempre acreditei que dentro do meu esposo ele tinha algo de bom para me doar. Ele tinha algo de bom para doar para os irmãos. Então nós, mulheres e homens de Deus, tem que olhar para a mulher, para a sua mulher e para o seu homem, que ele era capaz de doar algo melhor. Quando você entender que a vida dele, a personalidade dele, o caráter dele, depende de você, do cristianismo, da palavra, dentro da palavra de Deus, que o sangue dele, você tem que ter responsabilidade por ele, de zelar, de cuidar, de perdoar. Então, quando nós se coloca, não só o outro pecador antes, mas a gente se dispõe de dizer, eu errei, te derrubei, caí, está a fim de levantar comigo? Está com vontade de levantar esse casamento? Está com vontade de ir para frente? Só que precisa se dispor, precisa se empoderar, precisa de colocar limites, precisa de dizer até aqui é a palavra de Deus, fugir disso nada não nos convém. Então hoje, para a glória de Deus, eu e meu esposo estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso com alegria. Irmão, se tem uma pessoa que tem vontade de trabalhar na obra, não excluindo os outros, mas eu todo dia digo, Senhor, eis-me aqui e vi a minha mulher, porque eu não sou mais aquela que não te enxergava, que não te respeitava, que não tinha intimidade, porque Deus, irmão, Ele quebrou essa barreira. Pastor Geraldo, hoje a gente tem um livre acesso de chegar até Jesus, falar para Ele das nossas guerras internas e externas, dizer como está a nossa vida. Quem foi que adoeceu primeiro o casamento? Quem não adoeceu? Mas não se importar com a doença, mas se importar com aquele Deus que transforma, que cuida, que liberta, que sara, que faz a gente por um momento ficar cego, mas quando Ele abre a visão, a gente enxerga que somos capazes de melhorar. Não só dentro da igreja, pegando o microfone, orando, lendo. Não, a conduta. Porque o maior ministério, pastor Geraldo, o maior ministério é a tua vida pessoal na rua. É a maior missão do mundo inteiro. A gente prega, a gente louva, a gente vai na rua, a gente faz peça. Mas o maior ministério do ser humano é a vida pessoal, dentro e fora da igreja. É no trabalho, é em casa, é com o seu marido, se ele precisar. Se ele precisar chorar. Se ele cair e ele precisar de desabafar. Você tem estrutura para ouvir? Talvez não, mas dentro da igreja você arruma estrutura. Porque Jesus, ele mostra que o homem e a mulher foi feito. Inclusive a mulher foi feita da costela para andar de lado a lado. Não acima, nem abaixo. Lado a lado. E é essa palavra que Deus está dizendo nessa noite. Não olhe mais para trás. Ignore. Tire a sua culpa. Se lança fora desse poço. E ergue a cabeça e vai em frente. Segue a tua vida. Faz as cartas que precisam ser feitas. Usa a tua vida como uma carta pessoal. Que vai sarar. Aleluia. Que vai curar. Que vai libertar pessoas. E você vai ser o elegido do Senhor. Porque você e eu é escolhido de Deus. Apesar dos erros de Paulo, apesar da perseguição de Paulo, Jesus olhou e ele disse: tem algo diferente nele, porque ele persegue os meus, mas ele é inteligente, ele estuda, ele busca a palavra, ele busca saber como a gente age. Então eu vou pegar ele, vou mostrar a ele o Deus que ele tem, e essa capacidade que ele tem de inteligência, eu vou usar ele na obra, e todos vão honrar ele. Assim é contigo, diz o Senhor. Eu vou te levantar de novo, eu vou te fazer voto de honra. Aquele que te olhou e disse assim: não dá certo. Mentira de Satanás, porque ele veio para matar e roubar a nossa alegria dentro da casa do Senhor. Fica firme
amém? Fica com essa palavra em